Bom demais ter vocês aqui com a gente. Então, bora lá? Vamos falar com a Paula Breder. Oi, Paula, agora sim. Tá me ouvindo? Oi, estou perfeitamente. As Um coisas que a internet propõe, né? A gente estava bem, de repente caiu, mas vamos lá. Mas ao vivo é assim, a gente dá um jeito. Quem está ali acompanhando a gente na live também entende e a gente segue. Vamos falar do que interessa. Muito bem-vinda, Vamos viu? embora. Seja muito bem-vinda, uma Obrigada, alegria ter você aqui. obrigada. Mulher empreendedora, presbiteriana, não é mesmo? Que maravilhoso. Vamos falar um pouco do seu trabalho. Ô Paula, conta pra gente, você é a primeira naturalista do Brasil aí a criar estes produtos, não é? Como está no seu Instagram aqui. Sim. Traga o seu cabelo de volta. Como assim? Vamos parar de fazer alisamento, fazer esta transição, assumir os cachos e ser feliz, ser livre? É isso? Exatamente, é exatamente isso. Olha, você já praticamente está de uma credenciada PB. Tá vendo? Olha, Por que não? Vamos aí pensar no assunto. por que Vamos lá. não? Vamos conversar depois. Conta pra Na gente. verdade, tudo começou com a minha história, né? Com o meu cabelo. Eu alisei meu cabelo por 25 anos, e desde os 9 anos. E eu estava no campo missionário, eu e meu marido, a gente plantou algumas igrejas pela Junta de Missões. E, na verdade, eu tinha um salão convencional, mas estava pensando estava enamorando a ideia de não alisar mais meu cabelo, porque primeiro que eu não conhecia meu cabelo. Segundo, porque eu acho que tinha fechado um ciclo e eu precisava me conhecer. Eu estava numa fase de autoconhecimento mesmo. E o meu cabelo eu alisava a cada 2 meses, a cada 30 dias. Então eu não tinha ideia de como seria o meu cabelo. Eu lembro que quando eu estava na transição, a minha mãe foi na festinha do ABC da minha filha, né, no Maranhão. E aí ela falou assim, você tá fazendo permanente afro? Aí eu falei assim, não, mãe, eu nunca fiz química para alisar. Aí ela falou assim, não, seu cabelo não é assim não. Eu falei assim, nossa, então o negócio é grave. Se nem minha mãe lembra como era o meu cabelo, eu preciso dar um jeito nisso. E aí na verdade, a transição capilar, ela é uma fase necessária, mas também para a mulher brasileira é uma fase de dor emocional, porque muitas delas não sabem o que vão encontrar. Quando a gente fala sobre uma mulher da minha idade, do meu ciclo assim, etário, da minha qual é o nome? Da minha faixa etária mesmo, mulher de 40, 45, 50, 38. Ela não se programou para ter uma opinião sobre si mesma. Ela se programou para que o outro exprima uma opinião sobre ela e, a partir daí, ela aceite ou não. Então, a gente nunca cogitou a possibilidade de achar bom ou ruim ter o cabelo natural. A gente, principalmente quando a gente fala no Brasil é muito miscigenado, né? Quando a gente fala de cabelo cacheado, cabelo crespo, nem sempre é uma mulher negra. Eu tenho aqui minha amiga Fabiola, ela é loira do olho verde e tem o cabelo crespo. Isso é o Brasil. Então, mas essa dor de ter o cabelo alisado é uma dor, é uma prática, né? Muito comum. A gente nasce, quando a gente entende que, quando a gente busca referência, principalmente aos 45 anos, quando na década de 80, na década de 90, quando a gente buscava uma referência na TV, que era o único canal de comunicação, né, mais massificado principalmente, era o único. E a gente não via referências, a gente só via cabelo liso. Então, quando chegava uma determinada idade, algumas mais cedo, outras mais tarde, mas sempre tinha que alisar o cabelo para
ser aceito na sociedade. É lógico que na época a gente não tinha essa noção, eu vou alisar o cabelo para ser aceita. Não era verbalizado dessa forma. A gente alisava o cabelo para ficar arrumada, a gente arrumava o cabelo, a gente não conseguiria um emprego. As coisas não mudaram muito, não. Mas hoje a gente tem outros meios de comunicação que mostram outra realidade, outro. Então, quando eu comecei a cogitar a ter o meu cabelo natural, eu fui assistindo referências, fui vendo referências, buscando referências. Numa época em que não existia internet, Wi-Fi, não existia essa banda larga. A gente buscava referências na internet quando a internet era discada ainda. Então a gente esperava chegar meia-noite, porque cobrava só um pulso. Não sei se você é dessa época, Daisa, mas me lembro muito bem. E aí a gente ia para a internet e aí buscava pessoas iguais a gente, cabelos que pudessem se parecer com o nosso. E ali eu busquei uma referência, aquilo foi me estimulando. Um belo dia eu fui cortar as pontinhas, que eu achei que eu tivesse estrutura para pelo corte, pelo BC, que a gente chama Big Shop, que é o grande corte, quando o cabelo estivesse mais comprido. Então eu fui toda feliz para um cabeleireiro convencional, lá na cidade lá em Rosário, no Maranhão, e ele estava acostumado a cortar meu cabelo, e eu falei assim: fulaninho, decidi não fazer mais química, olha que maravilha. Não vou fazer mais química, vou assumir meu cabelo natural. Tinha um dedinho só de cabelo natural, não dava nem para perceber, não dava nem para ver. E aí ele falou o seguinte: Paula, você não vai conseguir. Desiste. Você não vai conseguir. E aí eu fiquei pensando, quando eu cheguei em casa, eu me olhei no espelho, tranquei a porta do banheiro, pensei no que ele falou, concordei com ele, eu não vou conseguir. Então eu peguei aquela tesourinha de cortar a unha, pequenininha, e cortei toda a parte processada com química do meu cabelo. E assim eu fiz o meu Big Shop. Mas eu sei que isso vai muito do temperamento e da disposição de cada um. Cada um tem um tempo, né? A partir daí meu cabelo foi crescendo. E aí eu percebi que as meninas cacheadas e crespas, elas usavam muito produto. E eu também usava muito creme. Eu que acho perfeito. E nossa, Paula, é um relato tão maravilhoso que a gente vai ouvindo, tão emocionante, né? Porque assim, você conta que você acha que a gente, né, imagina uma transformação, porque olha o que o cabelo faz com uma mulher, nossa, não é mesmo? Não tenho ideia. Chega a ser uma loucura, assim, porque você chegar a um ponto de não lembrar de como é o seu cabelo, é triste. Desculpa, não é? Não lembrava. Sua mãe não lembrava, mulher. Ô, Paula, me diz. Eu tenho inúmeras clientes que não se lembram de como era o cabelo. Eu tenho clientes de 60, 70 anos que alisavam o cabelo desde os 5 anos e decidiram passar pela transição e assumir o cabelo natural. Eu me arrepio toda, porque isso é um rompimento tão profundo que vai movendo e vai estimulando outras pessoas, sabe? É incrível, assim. Ô, Paulo, agora conta pra gente o seguinte, que eu acho que é isso que a mulherada que tá aqui acompanhando a gente, os maridos que estão aí para pegar as dicas para passar para as mulheres depois, para as filhas, são sobre os seus produtos. Em que momento você, na sua vida, falou assim, depois de todo esse testemunho aí que você contou pra gente, em que momento você falou assim, não, eu quero criar uns produtos para auxiliar essas mulheres que, assim como eu, têm cabelos cacheados, e aí como que você cria este produto PB, né, assim, a sua linha PB, de Paula Breder,
E que momento você fala assim, não, eu quero um produto natural para auxiliar, facilitar a vida dessas mulheres? Enquanto você conta pra gente, eu vou pedir para o Fê mostrar aí um antes e um depois das meninas, as fotos, né, das clientes da Paula, para a gente, olha a diferença. Dá para acreditar, Paula? É incrível, que trabalho maravilhoso. Olha só a definição desses cabelos, que linda. Sim. Às vezes a gente está executando, a gente também está se maravilhando com tudo que está acontecendo na nossa mão. Eu nunca me acostumei com isso. Eu fico empolgada como se eu nunca tivesse visto. Ah, mas tem que se Porque empolgar realmente mesmo, que é lindo demais. eu falo assim, Senhor, muito obrigada pelo dom que o Senhor deu, pela tua presença, tem que ser só Amém, Deus. amém, amém. Então, como eu comecei, Dais? Eu comecei quando eu usei muito, eu assumi meu cabelo natural, mas eu usava muito creme, como a maioria das cacheadas, né? É cultural. Cacheada tem que usar muito creme. E eu acabei adquirindo um fungo no couro cabeludo, que foi acabando com a minha vida social. Se eu tivesse numa reunião, se eu tivesse uma conversa com amigos, eu tinha que sair, assim, de minuto em minuto para coçar a cabeça. E aquilo ali foi me tirando uma qualidade de vida muito grande. E como eu morava no Maranhão, e eu morava no interior do Maranhão, em Morros, o que acontecia? Existia, culturalmente, as pessoas usavam muitos óleos vegetais. Óleo de andiroba, óleo de coco-babaçu, óleo de copaíba, que era resina de copaíba. Então, existia, muitas mulheres prensavam a andiroba no quintal de casa. Então, eu tinha muito acesso a esses ativos naturais. A partir daí, eu comecei a experimentar em mim, onde eu consegui me curar desse fungo, e eu comecei a estudar. Eu sempre, desde o início, eu comecei a estudar estudando, lendo artigos científicos. Tá. E aí eu comecei a ler sobre o processo da química, comecei a ler o processo de degeneração da química na fibra capilar no couro cabeludo, comecei a ler sobre o processo de recuperação capilar e, principalmente, a ação desses ativos naturais no couro cabeludo e na fibra capilar. Na época, era uma época onde eu também tinha internet de escada, eu ia meia-noite, às vezes virava à noite estudando, e aí, durante o dia, eu ia testar esse conhecimento na cozinha da minha casa. Eu comecei a produzir esses produtos na cozinha da minha casa, criar alquimias. A princípio, eu dava para as minhas clientes. Eu falava assim, olha, como eu também desconfiava muito, eu sou muito desconfiada. Então, não sou mineira não, mas eu sou um pouco desconfiada. Então, eu vendia produtos cosméticos profissionais, mas quando a cliente voltava para fazer uma coloração, por exemplo, eu via que aquele investimento que ela tinha feito em produtos cosméticos não eram satisfatórios para a integridade do fio, na hora de repetir uma coloração. Entendi. Então eu comecei a dar para elas de presente. E era uma coisa tão rústica que eu falava assim, olha, isso aqui é maravilhoso, mas você precisa guardar na geladeira, porque tem uma validade assim muito curta e não tinha conservante nenhum, né? Então era esse experimento. E aí um dia, e aquilo comecei a me empolgar. E a gente começou aí aconteceram algumas coisas na nossa vida financeira, e aí eu precisava pagar boletos, né? A nossa melhor motivação é pagar boletos, né? É uma motivação, assim, muito boa pra gente trabalhar. Tem que correr atrás. E aí, uma vez eu orei de madrugada e eu falei assim, Senhor, e isso foi o marco da minha vida para os meus produtos. Falo assim, quando a chave virou nesse momento. Porque eu estava gastando muito tempo estudando, e eu estava me empolgando muito por aquilo ali, mas eu continuava dando aos produtos das clientes, eu nem pensava em comercializar, eu vendia uma outra marca. E aí eu falei assim,
Senhor, é o seguinte, assim, eu acordei de madrugada e orei e falei, eu tô gastando muito tempo, estou tendo muita expectativa, tô me empolgando demais com os produtos, eu tô vendo o resultado, mas se for para eu não continuar, se não for dar certo na minha vida, o Senhor me dá um sinal, porque eu não quero ficar gastando tempo, emoção, expectativa com algo que o Senhor não tem para mim. E aí eu orei, era de madrugada, de manhã cedo, como todos os dias, eu fui trabalhar, tinha cliente marcado, eu tinha um salão convencional. E a cidade era pequena, a cidade na época tinha de 7 a 8 mil habitantes. Opa! E... Agora voltou? Oi. Então, voltou. A cidade era pequena, tinha 7, 8 mil, pequeniníssima, de 7 a 8 mil habitantes. É. E aí, naquela época, a gente fazia o serviço e anotava na caderneta. Sei. E a maioria das mulheres eram professoras. Então, todo mês elas iam no salão e acertavam o que estava na caderneta. E aí eu tinha uma cliente, dona Maria Lúcia, e eu dava um frasquinho para ela. E a filha dela morava em São Luís. E aí ela sempre ia a São Luís e guardava na geladeira o produto, porque, né, era muito rústico, não tinha nem conservante. E a dona Maria Lúcia foi naquele dia, eu estava varrendo o salão para fechar e voltar para casa. E aí dona Maria Lúcia falou o seguinte, ela estava na calçada, ela morava bem perto do salão. E aí, naquele mesmo dia que eu orei, naquela mesma madrugada, ela estava quase chegando na casa dela e ela voltou, deu meia volta e voltou. E nisso que ela volta, ela fala assim, eu só voltei para te falar uma coisa. Esse produto que você me dá é melhor do que aquele que você vende. E ali eu entendi, meu coração aqueceu e eu senti uma alegria muito grande e eu entendi que era para eu continuar investindo meu tempo, meus estudos, que ele tinha algo bom, algo novo a fazer na minha vida. Era a resposta da sua oração ali. A dona Maria Lúcia levou só a mensagem para você. Que incrível, Paula. Exatamente. E aí você passou a comercializar. Foi. Mas aí não foi tão simples, né? Porque não eu acredito que não. Eu tinha um salão convencional, eu ia assim, até então, na cidade tinham 2 cabeleireiras, eu e mais uma. E eu tinha muitas clientes, Daisa, para fazer alisamentos progressivos, esse pecado eu carrego. Faz parte. Ok, já foi. Já foi. E aí quando eu comecei a fazer um curso de tricologia, e o curso era de 1 ano, e eu tinha que sair toda segunda-feira de Morros e chegar em São Luís. E ali eu ficava um dia inteiro. E aí meu marido falou assim, olha, eu sei que você está estudando, não vai inventar de parar de fazer química não, hein? Eu, de jeito nenhum, eu era a rainha da progressiva. Na época era Botox. Deu 3 meses, eu falei, então, não dá. Porque eu não vou fazer aquilo que eu não acredito mais. E eu não tenho como. E aí ele falou assim, e aí? Eu falei assim, e aí? Deus proverá para si o cordeiro. Porque, né, eu não vou mais fazer. Eu me sinto me prostituindo. Fazendo algo que eu, sabe, por dinheiro. E eu não acredito mais nisso. Eu não consigo fazer nada que eu não acredite. Parei de acreditar no procedimento químico. Comecei a estudar. E aí, 3 meses depois que eu entrei no curso, eu avisei as minhas clientes. Sinto muito, mas a partir de hoje eu não estarei mais fazendo química. Só que Deus também me deu outro dom. Deus me deu um dom da cara de pau. Eu sou uma pessoa cara de pau. O que eu fiz? Eu tinha os meus produtos que eu fazia na cozinha da minha casa. E aí, naquela época, tinha os grupos do Facebook. E tinha um grupo no Facebook chamado Crespas, Cacheadas e Onduladas de São Luís. E aí eu procurei as administradoras, entrei em contato com as 5 administradoras e falei assim, eu tenho um produto para você experimentar. Se o produto for ruim, você pode postar no grupo. Se for bom, também gostaria que você postasse no grupo. E aí, numa segunda-feira, eu fui
e deixei um produto para cada administradora. A partir daí, elas começaram a postar, dando feedback. a opinião delas sobre o produto, feedback. E aí, nesse feedback, elas adoraram, e ali eu comecei a vender os produtos. Comecei a vender. Então, toda segunda-feira, quando eu ia pro curso... É isso, eu acho que não é nem, Paulo, eu acho que não é nem cara de pau, né? É o que eu sempre falo uma frase assim: se eu não contar dos meus sonhos para as pessoas que podem me ajudar a realizar, elas nunca vão ficar sabendo. Não é mesmo? Exatamente. Você foi ali e contou sobre o seu sonho. Ô, Paula, rapidamente, tem muita gente aqui no chat fazendo muitas perguntas para você. Vamos só responder rapidão aqui, ó. A Ruth diz o seguinte: meu cabelo é ondulado, só que muito fino. Qual produto seria o ideal aí, hein? Aí, Ruth, eu preciso saber se ele sempre foi fino ou ele começou a ter esse afinamento por causa em determinado momento. Entendi. Pode ser por causa da química, mas pode ser por cosméticos também. Shampoos, eles acabam... O uso de shampoos com sulfato, Lauril Éter, sulfato de sódio, porque aquele shampoo, quanto mais limpa, mais agressivo é. E ele acaba tirando... quanto mais faz espuma, que às vezes o cabelo fica rangendo, duro. Quanto mais o shampoo tem esse efeito, mais agressivo ele é. E aí ele acaba também comprometendo a carga proteica do fio. Cabelo é queratina, queratina é proteína. Ah, entendi. Ok, passando a mão no cabelo, será que é isso que está acontecendo aqui? É possível também. Ó, eu só passando a mão aqui, ó. Ó, é o seguinte, a Adriana Santana e o Gilson, ela diz o seguinte, ó: eu não consigo manter meu cabelo solto com os cachos bonitos o dia todo. Lavo de manhã e passo creme quando chega à noite, os cachos já se desfazem e fica armado. Então, acabo deixando preso o dia todo. Isso acontece muito, né? Acontece, mas assim, a gente precisa entender. Eu sempre falo com os clientes que o autoentendimento sobre o cabelo é a chave que vai fazer você, sabe, cuidar melhor do cabelo. Por quê? Se você tem um cabelo que você sempre prende, então pode cortar. Porque ele fica solto. Corte de modo que ele não dê para amarrar. Amarrar o cabelo, eu trabalho, eu preciso amarrar. É outra questão. Aí você vai amarrar mais frouxinho para não perder estrutura. Agora, definição, as pessoas se enganam, até porque na internet tem muita coisa boa, mas tem muita desinformação também. Principalmente essa área, que é uma área muito nova e as pessoas não se dedicam muito a estudar. Eu falo de profissionais. Então foi muito em achismo, muita falácia. Então, assim, definição a gente consegue com técnica. Técnica de finalização. Fitagem. No YouTube tem um monte de blogueira, youtuber, ensinando as pessoas a fazerem fitagem. Não é creme que dá a definição. Um creme de qualidade duvidosa, com uma técnica elaborada, pode dar uma definição, assim, espetacular. Agora, quando o cabelo não segura a definição, existem alguns motivos. Pode ser porque ela passou o dia todo no ar-condicionado e o ar-condicionado desidrata a fibra capilar. Ah, é? E aí, tornando ele alcalino, sim, desidrata. Você já viu uma samambaia no ar-condicionado? Não sobrevive. Eu já tive. Não sobrevive. Não. Ela fica seca, ela vai ficando seca. Porque o ar-condicionado vai sugando toda a umidade dela. A mesma coisa com o nosso cabelo. Então, se você não tem um ativo nos seus produtos que retenha a umidade no cabelo, aí use mel de abelha, tá? Eu não sou vegana, não. Use mel de abelha. Aí, uma dica boa, gente. Muito bom. Óleo de coco. As pessoas demonizam o óleo de coco. Gente, óleo de coco é o óleo vegetal mais estudado para procedimento em tratamento capilar que existe na área científica. De fácil acesso, não custa muito caro, tá vendo só? É só uma questão de se adaptar e saber a dose, né, Paula? Porque muito também não faz muito bem também. Ô, gente, Paula, hoje, onde você atende, Vamos ver mais um vídeo, Fê, antes da gente perguntar aí sobre
onde a Paula atende. Vamos ver mais um vídeo aí que ilustra bem, né, este trabalho que ela faz maravilhoso. Vamos deixar também aqui na nossa tarja as redes sociais da Paula, telefone, vamos lá. Me diga, Paula, onde você atende, como que as pessoas te acham para dar um jeito aí na cabeleira? Olha, meus espaços, eles são localizados aqui no Espírito Santo. Certo. Um em Vila Velha e outro em Vitória. Mas eu tenho credenciadas espalhadas pelo Brasil inteiro. O meu método, que é a filosofia PB, o meu método de tratamento capilar, está espalhada por credenciadas PB. Então, elas vêm ao Espírito Santo, elas recebem um treinamento comigo, e aí elas usam os meus produtos da linha profissional, que tem acesso quem tem acesso são só as credenciadas, elas vendem os produtos e aplicam as minhas técnicas. No meu site é paulabreder.com.br, a gente tem um mapa onde você pode encontrar uma credenciada PB próxima a você. Então, ela usa o meu método, ela tem os meus produtos. Ah, Paula, mas eu moro numa cidade que não tem uma credenciada PB. Então, você pode comprar os produtos na internet, no nosso site, lojapaulabreder.com.br. E se você não souber usar, ou antes de comprar, a gente tem também um suporte. No site, não sei o número de cabeça, mas no site tem o número do nosso suporte. Você pode mandar foto, no WhatsApp, você pode mandar foto do seu cabelo, contar o seu histórico capilar, e ali nossas meninas vão indicar o melhor produto, como usar os produtos e qual expectativa você pode ter com o tratamento. E as crianças também podem usar, porque assim, às vezes muita mãe tem essa dúvida, né, Paula? Se as crianças podem usar os produtos, são todos naturais, não são? Devem usar, inclusive, porque a glândula sebácea, ela é ativada no nosso corpo, na puberdade. Por isso que a criança, ela tem um cabelo mais frágil, mais ressecado, mais fino. Eu tenho uma linha infantil, que é o nosso xodó aqui, inclusive eu uso a linha infantil, porque eu estou entrando na menopausa precoce, quero deixar bem claro aqui. Que eu estou entrando na menopausa e o cabelo fica muito seco também, né? Então, a minha linha infantil, ela tem uma carga lipídica muito alta, porque nas crianças, a glândula sebácea, que é a responsável pela lubrificação, pela retenção de umidade, pelo brilho, pela elasticidade, só é produzida, acionada no nosso corpo na puberdade. Então, as crianças precisam de um produto, ao invés de ser um produto mais fraquinho, geralmente é isso que a gente imagina, é um produto mais forte para tratamento. Eu já tive clientes de 8 meses, Daisa. 8 meses, toda cabeludinha. Ai, que amor. A mamãe segurando, a mãezinha segurando no lavatório, a gente lavando, ela se achando com 8 meses. Olha, gente, dá uma olhadinha lá no Instagram da Paula. Tem famosas que usam os produtos da Paula Breder. E olha, Paula, tem a Adriana que ela disse o seguinte: o meu cabelo fica bonito só quando está molhado. É porque ela não está usando os produtos certos. Tô correta? Paula Breder, gente. Na verdade, essa também é uma queixa muito comum das cacheadas. Por isso que a indústria, né, cosmética trouxe um engodo de ter que usar muito creme a ponto do cabelo não secar. E o cabelo úmido, a umidade, deixar sempre o cabelo molhado, pode ser um grande condutor de fungos. É o que você disse no começo da nossa conversa, que você saía da sala para coçar a cabeça. Exatamente. E o cabelo não seca de tanto creme. Então você acaba usando muito creme, deixando o cabelo sempre molhado, você acaba agindo como esse processo é um condutor de fungos. E aí o cabelo fica com mau cheiro, o cabelo fica enfraquecido, não é saudável. Às vezes, o que acontece é você usar uma técnica certa, produtos ou ativos que retenham a umidade no cabelo, porque a grande sacada do cabelo cacheado é essa. Você usar produtos que façam uma oclusão da umidade, que segura a umidade no cabelo. Ah, Paula, mas eu trabalho no ar-condicionado. Então use um protetor, use um óleo de coco, use um óleo de mamona, use um óleo vegetal puro, porque aí vai proteger a sua haste capilar. Agora no verão, a gente está no calor, 40 graus de puro fogo, santo e poder.
na verdade? Verãozão aí, como é que eu vou cuidar do meu cabelo na Aham. praia? Usa um óleozinho de coco, não tem nada. Coloca no frasquinho, Só dá vai, uma. passa um óleozinho de coco, como se Uhum. fosse um reparador de pontas. Ai, mergulhou na piscina, mergulhou na praia, na água do mar. O que eu faço? Você vai lá tomar uma ducha, tira essa água de sal, E água da piscina, passa porque ela para alcaliniza proteger. aqui, passa para proteger e depois desembaraça o cabelo. Se você é cacheada, joga para frente, ó, amassa o cabelo, volta, vai se bronzear, passa seu bronzeador e depois voltou pro mar de novo. Mergulha, toma um caldo, volta, tira, passa e é isso. Entendeu? Ai, É que simples. maravilhoso, Paula. Olha, que alegria ter você aqui, esse seu alto astral é maravilhoso. Parabéns pelo seu Obrigada, trabalho, que Deus te abençoe muito. obrigada. Eu digo para você que isso é um ministério, viu? Ajudar essas mulheres Perfeito. a se libertarem, dessa transição capilar, assim, parabéns mesmo, que Deus te abençoe, que continue te abençoando aí Obrigada, em todo o seu trabalho, a sua equipe. Muito obrigada por vir aqui no Tudo Mais e contar obrigada. todo o seu testemunho aí, contar pra gente a sua história de vida, compartilhar um pouquinho aqui com a gente. Mas eu que agradeço, de verdade. Pessoalmente, eu fico até emocionada, porque eu assisti no YouTube. Minha filha nasceu no campo missionário, Ah, né? que maravilhoso. No nosso primeiro campo missionário. Meu marido foi ordenado na igreja presbiteriana. O Sim. nosso mentor é pastor Darlan, da igreja presbiteriana. Eu estava vendo o pastor Mariano aí. Ele já foi meu líder da junta de missões. Então, Aham. assim, vocês me lembram uma fase muito boa da minha vida, sabe? Vocês me remetem a um tempo muito bom. Eu fiquei muito. Esse convite foi um presente, foi outra resposta que Deus me deu, Ai, que assim, sabe? maravilhoso! Fico muito feliz. Obrigada, obrigada. Que delícia. Que Eu fico incrível. muito, muito grata. Muito obrigada mesmo. Ficou assim, um presentinho que vai me sustentar por muito tempo. Muito obrigada E pelo ó, convite. volte sempre, quando você quiser. Estamos aqui. É só chamar. A Tá, gente volta então em obrigada. breve. Tá bom, Tá, Paula? Fica com Deus. Um beijo bem grande para você e para toda a sua família, viu? beijo, Até beijo. mais. Tchau, tchau, querida. Tchau. Muito bom, né, gente? Falar sobre assuntos bons, falar de beleza, né? Ajuda tanta gente aí. Não deixe então de conhecer aí os canais da Paula Breder. Vamos colocar novamente aqui o endereço, o telefone, o site para você conhecer os produtos, né? Para você ter aí os cabelos bem bonitos. Você viu aí o antes e o depois de várias mulheres, né? Como ficaram lindos esses cabelos bem definidos, cacheados, bem brasileiros, maravilhoso, né? Nós vamos agora para um rápido intervalo, é bem curtinho, não saia daí que ainda tem tudo mais. Até já.